Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Altíssimo, que Ele é digno de honras e glórias e louvor. Vamos ler a palavra do Senhor aqui em Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao 17. E o tema da mensagem é: Igreja de Pérgamo, arrependa-se. E diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas palavras tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, ao qual ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, ao qual eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Aleluia, glórias a Deus. O tema da mensagem de hoje é: Igreja de Pérgamo, arrependa-se. Antes de mais nada, dentro do termo arrepender quer dizer deixar o que está fazendo de errado, entrar num caminho certo e correto com Deus. Deus, quando quer chamar o homem à repreensão, e quando quer que o homem se arrependa, não é que ele quer humilhar o homem, mas quer tirar o homem de um caminho de densas trevas, o caminho que ele está seguindo, que parece ser direito, mas o fim é a morte. Entendemos que Deus, Ele quando trabalha de uma maneira, é para despertar o homem, é para que o homem entenda e venha a reconhecer que só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Deus fez o homem, imagem e semelhança sua, para que o homem tão somente o adorasse em espírito e em verdade. Ele não viesse a adorar outros deuses, mas viesse só adorar ao Deus que fez o céu e a terra, esse Deus dos quais que ama o ser humano. Quando o ser humano assim se arrepende, Deus, Ele dá tempo ao tempo para que o homem venha se arrepender. Deus tem paciência, Ele sabe esperar, mas a paciência de Deus tem limite. Quando o homem não quer se arrepender, aí Deus tem que trabalhar de outra maneira. Então não queira você conhecer a outra maneira que Deus vai trabalhar. Eu entendo uma coisa: quando o homem não vem pelo amor, ele vem pela dor. Você pode entender, o homem quando está com saúde, está com riqueza, está com tudo de bom e do melhor, ele não está nem aí para Deus. Agora quando passa no vale da sombra da morte, aí ele olha para o alto e diz: Deus, me socorre! Aleluia, glórias a Deus. Conheça a Deus amor, conheça a Deus como amor, não como fogo consumidor. Porque se Deus trabalhar da outra maneira que Ele vai trabalhar, porque se não vir de um jeito, vem do outro. Se não vir do outro jeito, aí segue-se o juízo. Porque a Bíblia diz que Deus dá oportunidade para todos os homens. Enquanto há vida, há esperança de salvação. Enquanto você respira o teu último suspiro de vida, pode se arrepender e levantar a mão para o alto, que Deus vai te receber.
glórias a Deus. Deus, Ele é amor, mas também é justiça, porque a justiça de Deus não pode ser aniquilada pelo homem e nem pelo pensamento do homem, porque a palavra do Senhor está aí para todos nós observar. Jesus Cristo também, Ele também sensionou dizendo assim: não sou eu que julgo, mas as palavras que eu prego há de julgar no último dia. E quantas pessoas têm se esquecido da palavra de Deus? Quantas pessoas têm, irmão, até certas histórias que eu vejo e escuto com os próprios ouvidos, não de ouvir dos outros, mas de ouvir de lá de cima do ministério para cá. Algumas pessoas que dizem: não se precisa mais pregar o evangelho, para que pregar mais? E todo mundo já sabe, as pessoas já estão conhecido. Se não se havesse mais pregação, irmão, eu queria dizer para você uma coisa: Jesus Cristo não viria ao mundo, porque já tinha pregadores, já tinha quem anunciasse. Você conhece muito bem aquela parte da parábola que ele contou do rico e do pobre, que a Bíblia nem diz o nome do miserável, só diz que ele era um rico, mas do pobre ele diz que era o Lázaro, aos quais os dois padeceram no inferno. Quer dizer, após os dois padeceram lá na parte mais baixa, mas Lázaro estava sendo ali consolado por Abraão, e do outro lado, sendo condenado, sendo atormentado no inferno, estava ali o rico. Então havia uma divisão ali. Então somente quando aquele rico tocou: deixa que eu volte aqui na terra, depois que já tinha morrido, ele queria voltar, ele queria ser pregador, ele queria anunciar o evangelho, mas aí era tarde demais, não tinha mais como pregar. Então somente Abraão falou assim para ele: filho, mesmo se eu quisesse, eu não posso, porque nem os que estão daí podem passar para cá, e nem os que estão daqui podem passar para aí. Então somente Abraão falou assim para ele: tem Moisés e os profetas, se eles não ouvirem aos vivos, quanto mais aqueles que subirem dos mortos. Então entenda uma coisa: quer ser pregador? Seja agora. Quer ser pastor? Seja agora. Quer ser profeta? Seja também, mas anuncie a palavra de Deus do jeito que ela é, para que o povo possa se alimentar. Mas às vezes é tanta preocupação com isso e com aquilo outro, e se esquece de anunciar o evangelho. Aí fala: não se precisa mais pregar, não se precisa mais anunciar. Se não se precisasse, a Bíblia não daria exemplo desde Gênesis e Apocalipse, quando dizia assim: o meu povo foi destruído porque ele faltou o conhecimento. E que conhecimento é esse? É conhecimento da palavra de Deus. Aonde a alma faminta precisa ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E na hora que a espada estava cantando, irmão, Jesus Cristo do lado e o diabo do outro, e a espada estava cantando, o diabo falava: está escrito, e Jesus falava: está escrito. O diabo falava: está escrito, e Jesus falava: está escrito. Era briga de espada espiritual, conhecimento da palavra sagrada, da palavra de Deus. E se Jesus não tivesse a palavra de Deus naquela hora, como que ia acontecer? Como que ele ia conseguir vencer naquela hora, se ele também não tivesse o conhecimento? É o que eu quero dizer para você, nesta hora final e nesses dias. Satanás tem ganhado a muita gente, porque não tem meditado na palavra do Senhor. E aquele que tem não ensina, mas Deus um dia vai cobrar. Aleluia, misericórdia, irmão. Misericórdia de um dia eu ter o meu cargo eclesiástico, e depois eu botar a espada na bainha e aposentar o meu cajado, e varar as ovelhas e ficar apacentando lobos. Meu Deus do céu, é as coisas que a gente vê por aí. Mas eu quero dizer para você uma coisa: profeta novo, o que Deus ordenou você falar e pregar, pregue, mas tome cuidado com os profetas velhos. Aleluia, glórias a Deus. Porque você que tem uma chamada maior e uma chamada da direção da visão dos céus, vai em frente, mas irmão, eu não tenho cargo. Não se preocupe com o cargo, porque se a jumenta fosse depender de ter cargo, Balaão tinha morrido pelo aquele anjo, porque na hora em que ela recebeu ali de Deus aquele recado para entregar para Balaão,